Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Faremos a leitura a partir do verso de número 5. Nós estamos às quartas-feiras meditando nas parábolas do reino. Hoje nós vamos falar deste texto, Lucas capítulo 11, a partir do verso número 5, que diz assim o texto: Então ele lhes disse: Qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho que lhe servir. Se ele respondendo de dentro disser: Não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhes dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, se levantará todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo de que ele precisar. Por isso vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá a vós. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate a porta se abrirá. Qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem? Mas este dia, meus irmãos, nós vamos falar sobre esta parábola, mais uma parábola do reino. Estamos seguindo um roteiro aqui, não de forma fixa, mas de forma aleatória, conforme o Senhor vai nos direcionando. E este texto fala de um assunto muito importante para os nossos dias. Repare aqui na leitura feita que o contexto deste texto começa falando sobre a oração, quando os discípulos disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Repare que os discípulos não disseram: ensina-nos a pregar. Os discípulos não disseram: ensina-nos a cantar, ensina-nos a evangelizar, porque todas essas coisas são, sim, de fato, importantes, mas os discípulos entenderam e, vendo o exemplo de Jesus, eles pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, depois que Jesus nos ensina a orar, Jesus fala de uma parábola sobre a oração persistente. E interessante, nós falamos já que Jesus ele sempre falava por parábolas, porque eram assuntos fáceis de que o povo entendesse e assuntos cotidianos. Ou seja, quando Jesus contou essa parábola aqui, Jesus estava falando de algo muito comum, que era emprestar algum mantimento, emprestar algum alimento para um amigo, um vizinho. Então, imagino eu que quando Jesus narrava essa parábola, aquelas pessoas, quem sabe, até sorriam entre si, quem sabe dizendo: isso já aconteceu comigo, de pegar algo emprestado com o meu vizinho, de receber alguém na minha casa à tarde e ter de pedir algo emprestado. Então aquilo aguçava até mesmo a curiosidade das pessoas em ouvir e em saber qual seria o desfecho daquela passagem. O que Jesus, meus irmãos, queria mostrar aqui no capítulo 11, neste texto que nós lemos,
é sobre a oração persistente. E sobre nós temos de Deus, através dessa palavra, o direito de pedir a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Se Ele é o seu Pai, você já pediu alguma coisa para o seu Pai? Você já pediu alguma coisa? Eu já pedi muitas coisas para o meu Pai, até hoje eu peço, porque por um fato muito simples, eu não preciso nem explicar, o fato é muito simples, Ele é o meu Pai, então é por isso que eu peço. E o que Jesus estava dizendo com este texto que nós vamos meditar é: você tem liberdade de pedir para o seu Pai. Deus, Ele é o seu Pai, por isso você tem liberdade de falar com Ele, de pedir a Ele. Mas o que Jesus queria dizer é: seja persistente. Porque às vezes nós oramos: ah, Senhor, eu já orei domingo e eu não recebi até hoje. Mas Jesus estava dizendo sobre a oração persistente. Você tem orado por alguma causa? Você tem orado por alguém? Você tem orado por alguma situação, alguma circunstância? Você tem orado? Você tem falado com Deus? Eu não sei se você, o seu coração hoje, como você chegou aqui à sua vida de oração, mas hoje o Senhor está te convidando que você seja persistente, que você insista na oração, porque é essa mensagem que o Senhor quer falar conosco. É o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5 da primeira carta, verso 17: orai sem cessar. Vejam que neste texto, um homem que não tinha pão, talvez, quem sabe, ele consumiu, Salatiel, o seu último pedaço de pão com a sua família no jantar. Então ele recebe um amigo que vinha de viagem. E detalhe, este amigo chegou de surpresa à meia-noite na sua casa. Era comum, meus irmãos, as viagens noturnas. Eram comuns por causa do calor, as pessoas viajavam à noite para fugir do calor da região. E este homem então chega na casa do seu amigo à meia-noite, de viagem, de surpresa. Então esse amigo, que era o hospedeiro que estava recebendo este viajante, ele se desespera, porque ele já não tinha mais pão a oferecer a esse amigo. Já aconteceu com você? Receber alguém na sua casa de surpresa? Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que sim. Alguém chegou na sua casa de surpresa e você não tinha nada preparado ali para oferecer a este amigo. E mais ainda, quando este amigo ele vem de uma jornada, de uma caminhada, de um tempo de viagem, significa que ele precisava descansar, que ele precisava tomar um banho e ele precisava também se alimentar. Já aconteceu com você? Hoje seria fácil, nós iríamos naquela conveniência ali, não vou falar o nome, e a gente comprar uma sacola de pão, que é 24 horas, irmãos, presunto, mussarela, e daria um banquete à meia-noite, com muita facilidade. Mas na época não. Na época, uma cidade pequena, talvez, quem sabe, a parábola se referia a uma região rural, então só havia um socorro. Qual era? Era pedir para um vizinho. Talvez os mais novos aqui não vão lembrar, apesar de eu ser novo, eu me lembro que antigamente as pessoas pediam as coisas para os vizinhos, não é assim? As irmãs vão se lembrar. Olha, vizinho, acabou aqui o meu açúcar, me empresta uma xícara aí de açúcar. Acabou aqui o meu café, me empresta uma porção de café, me empreste aí um copo de arroz, 2 copos de arroz. Isso era muito comum. E assim como acontecia naquela época, o hospedeiro que estava recebendo este amigo, ele tinha 2 alternativas. Olha, ou ele poderia dizer: olha, eu não posso receber você na minha casa porque eu não tenho pão. Então ele ia faltar com o dever de hospitalidade, que é o dever de receber bem as pessoas na sua casa. A segunda alternativa era pedir pão emprestado para o vizinho, mas de fato ele ia incomodar o vizinho. Então ele optou por isso, por
incomodar o seu vizinho e pedir pão emprestado. Veja, meu irmão, que constrangimento. Porque qual era o problema de se chamar o vizinho e pedir emprestado? O problema, meus irmãos, primeiro era o horário. À meia-noite, você batendo na casa do vizinho pedindo pão. E vejam, as casas eram casas pequenas, às vezes de um dormitório, de um cômodo, em que se fazia de dormitório e também de sala de jantar. Então, ao cair da noite, o chefe de família, ele fechava a porta da casa, passava uma tranca nessa porta, ele espalhava então como se fosse esteiras no chão para que a sua família dormisse, como se fossem os colchões. Então, à meia-noite era muito difícil se levantar no escuro e procurar algo. Mas este hospedeiro que estava recebendo seu amigo, ele falou: a única coisa que eu posso fazer, a minha única alternativa é incomodar o meu vizinho. Então ele foi lá e começou a chamar o seu vizinho, dizendo: olha, eu recebi um amigo de viagem na minha casa e eu não tenho nada que lhe servir. Emprestar pão também era comum, porque você emprestava o pão à noite e no outro dia, quando esse vizinho fizesse lá uma fornada de pão, ele te devolvia, te pagava os pães. Então isso era muito comum. E ele não pediu só um, ele pediu 3, porque os pães, os 3 pães, era a quantidade que satisfazia uma pessoa. Mas o problema, veja, não estava na quantidade. O problema estava na hora. Era meia-noite. E a reação daquele vizinho, veja o verso de número 7, era algo comum. Não me incomodes, a porta já está fechada. Os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para lhe dar os pães. Veja, perceba, que ele não falou: pastor Web, eu não tenho pães. Poderia dizer: eu não tenho pão para te dar, mas ele não disse isso. Ele falou: já está tarde, os meus filhos estão comigo na cama, não me incomodes, eu não posso me levantar para te dar esses pães. Era uma reação comum de quando alguém nos acorda. Quando alguém te acorda, quando um irmão vai lá e acorda o outro, acende a luz, o irmão fala: não me incomode. Veja bem, ele deveria se levantar, ele deveria acordar os seus filhos, ele deveria acender a lamparina, achar o pão, retirar a trava da porta, abrir a porta e então dar os pães para o seu amigo. É por isso que ele estava vendo que havia muita dificuldade, então ele disse: não me incomodes. Mas o amigo continuou, o hospedeiro continuou e não lhe deu descanso. Amigo, eu preciso de pães, eu recebi um amigo de viagem, me ajude, me empreste 3 pães para que eu possa servir esse amigo. Veja bem, aquele hospedeiro, ele não podia voltar para sua casa de mãos vazias, ele precisava bater e insistir, mesmo que estivesse incomodando o seu amigo. Então ele bateu e insistiu, até que o seu amigo se levantou, quem sabe acordou os seus filhos, acendeu a lamparina, procurou o pão, retirou a tranca da porta, abriu a porta e entregou os pães àquele amigo que estava pedindo. Você chegou aqui hoje pedindo algo para Deus? Você chegou aqui hoje com o seu coração dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de uma porta aberta, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, eu preciso de socorro, Senhor, eu preciso de salvação na minha casa, Senhor, eu preciso. Se você chegou pedindo hoje, saiba que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está no nosso meio e Ele pode atender o seu chamado, o seu clamor, a sua necessidade nessa noite. Você acredita no amor, na compaixão, no carinho de Deus pela sua vida? Ele pode atender, pode ser hoje o dia que Ele atende a sua petição.
Glória a Deus, aleluia. Detalhe, preste atenção nisso. Final do verso 8. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, se levantará todavia por causa da sua importunação. Agora preste atenção. E lhe dará tudo o de que precisar. E lhe dará tudo o que precisar. O que esse amigo foi pedir? Ele foi pedir pão. Mas detalhe, Jesus está dizendo, a hora que esse amigo fizer tudo isso, ele levantar, ele acordar os filhos, ele achar o pão, ele acender a lamparina, ele tirar a trava da porta, ele abrir a porta, ele não vai trazer somente o pão que ele foi pedir, mas ele lhe dará muito mais do que ele precisa, ele lhe dará muito mais do que ele foi pedir, ou seja, é assim que Jesus faz com a nossa vida. Ele não nos dá somente o que nós pedimos, mas Ele também nos surpreende e faz muito mais além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você já recebeu surpresa de Deus? Você já sabe o que é receber surpresa de Deus? É quando você estava pedindo só 3 pães, eu quero que você entenda isso, e você estava batendo, pedindo, eu preciso de pães para oferecer ao meu amigo, mas esse amigo, Jesus disse, ele não vai só oferecer os pães, a hora que ele abrir a porta, ele vai entregar também o café, ele vai entregar também o leite, ele vai também entregar a bolacha, o açúcar, o biscoito, a manteiga, o presunto, a mussarela. Ele vai fazer mais do que aquilo que o amigo foi lhe pedir, porque é isso que Jesus faz pela nossa vida. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Mas o amigo, o vizinho, por que ele fez mais? Ele fazia mais por causa do incômodo. Porque ele falava, se eu não entregar tudo isso, daqui a pouco ele vai bater de novo, falando, vizinho, empresta o açúcar também, empresta o café também. Então ele vai vir com tudo já, tudo mais aquilo que você precisar. Mas Jesus, ele não faz pela insistência. Por que o vizinho fez? Ele fez por causa da insistência. Ele não fez pela amizade, ele fez pela insistência. Mas Jesus, ele não faz simplesmente pela insistência. Ele faz também quando nós insistimos, quando nós persistimos, mas Ele se agrada quando nós batemos a porta dizendo, Jesus me ajuda, Jesus me socorre, Jesus abre a porta, Jesus cura, Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus se agrada quando nós batemos a porta e lhe pedimos socorro. Veja que a insistência é a palavra-chave deste texto. Jesus ensina que nós podemos, meus irmãos, procurar a Deus em oração. Você serve um Deus poderoso, você serve um Deus que é dono do ouro e da prata, você serve um Deus que é médico dos médicos. Você está entendendo essa palavra? Você serve um Deus que tem a chave de Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre. Se você precisa de uma porta aberta, e se Jesus abrir esta porta para você, ninguém pode fechá-la. É esse Jesus que você serve, é esse Jesus que nós servimos. É por isso que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados e encontrarmos misericórdia, auxílio em tempo oportuno. Jesus, ele se agrada que nós batamos a porta dele.
Você precisa de socorro? Por um minuto. Você precisa de socorro? Você precisa de ajuda? Não sei, meu irmão, qual a sua necessidade. Os irmãos que estão nos assistindo, eu não sei qual é a sua necessidade. Mas se você precisa de socorro, se você precisa de ajuda, como este amigo aqui que estava em uma situação de urgência, eu quero te dizer hoje, Jesus, Ele te ajuda. Jesus, Ele te socorre. Eu peço que por um minuto você fale com Deus aí onde você está. Eu dou um minuto para você levar ao Senhor a sua oração. Eu dou um minuto para você bater a porta dos céus e pedir o socorro a Jesus. Eu dou um minuto para você curvar a sua cabeça e pedir. Pode ser algo que para você é simples, ou quem sabe para você é muito difícil, quem sabe é complicado demais, mas eu te convido hoje a acreditar no poder desse Jesus. Você está orando, você está pedindo por alguém, peça por alguém da sua casa, você está pedindo por alguém da sua família, que você quer ver salvo, que você quer ver assentado nestes bancos, peça, não peça duvidando não, pode pedir a Ele, pode clamar a Ele, nós temos liberdade de pedir ao nosso Pai. Por um minuto, você está orando por alguém para ser curado, você está orando por algum amigo, algum familiar que precisa de cura, que precisa de um milagre, ore, peça. Você está orando por uma porta aberta, peça ao Senhor, ore ao Senhor, mas ore crendo que Jesus pode fazer todas as coisas. Quem está entendendo pode glorificar o nome de Jesus. Nós temos ouvido muitos testemunhos, irmãos. Eu tenho recebido muitos testemunhos. Poderia dizer de 3, 4 testemunhos de irmãos que foram extremamente abençoados nesses dias de crise que nós estamos vivendo. Irmãos que foram promovidos, irmãos que compraram carro, irmãos que Deus abriu porta de emprego, muitos irmãos. E como acontece isso nesses dias que nós estamos vivendo? É a boa mão de Jesus, é o poder de Jesus, é a compaixão de Jesus. Quando nós vamos lá e falamos, Jesus nos ajuda, Jesus nos socorre, então Ele abre as portas e Ele não só nos dá pão, mas Ele nos dá muito mais além do que nós pedimos, de modo que nós saímos até surpresos, falando, meu Deus, eu pedi só isso e Jesus acrescentou muito mais. É porque Ele é poderoso para fazer mais e mais do que nós pedimos e pensamos. Veja bem, se o vizinho levantou meia-noite para entregar pão para aquele que estava incomodando, o que Jesus estava dizendo? Se um vizinho que não fez por amizade, mas fez pela insistência, se levantou à meia-noite aquela época, né? Não é igual hoje que nós atravessamos a noite. Meia-noite era o horário que todo mundo já estava de fato dormindo. Se o vizinho levantou à meia-noite para socorrer um amigo importuno, ou seja, alguém que estava lhe importunando, alguém que estava lhe incomodando, muito mais ainda o Senhor nosso Deus fará por nós, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós, meus irmãos, nós devemos seguir diligentemente em oração, sabendo que Deus atenderá e socorrerá as nossas vidas na hora da necessidade. Mas você precisa pedir. Que às vezes nós batemos no pedir também. Nós falamos, pede demais, mas você precisa pedir. E não sou eu que está dizendo. Jesus, no final deste texto, ele fala o que ele queria dizer. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e se abrirá a voz. Como você vai receber se você não pede? Você não pede porque não acredita, você não pede porque acha que Deus não vai ouvir, porque pede, irmãos. É Jesus que está mandando. Pede. Aquele que pede,
Recebe, peça com fé. Você quer pedir hoje, você precisa, peça com fé, mas peça acreditando, crendo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Aquele que pede, recebe. Pastor, eu peço e não recebo. Talvez seja o que está em Tiago, Tiago capítulo 4, verso de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O Senhor nosso Deus, Ele é tão bom, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que às vezes nós pedimos, mas nós pedimos mal. Ou seja, é o que Jesus falou aqui, às vezes nós olhamos aquilo e nós falamos, eu quero o pão, Senhor. E nós começamos a pedir, Senhor, me dá o pão, Senhor, me dá o pão, Senhor, me dá o pão. Mas Jesus sabe que nós estamos pedindo mal. Então Ele diz, meu filho, isso não é pão, isso é pedra. Então nós pedimos, Senhor, me dá o pão. Jesus não nos dá, porque Ele está vendo que não é pão, é pedra. Ou seja, se eu der essa pedra, isso não vai servir para te alimentar, vai servir para você tropeçar, porque você está pedindo mal, você não está enxergando. É por isso que se você pedir pão e o Senhor ver que é pão, Ele vai te dar pão. Se você pedir o ovo, como está escrito aqui, Ele vai te dar. Ele não vai te dar uma serpente, um escorpião, um lugar, porque o nosso Deus, Ele sabe aquilo que é bom para nós. Então o que você tem que fazer? Senhor, eu peço porque acredito. Senhor, eu peço segundo a sua vontade. E assim, meus irmãos, o Senhor vendo que é pão, que é para nos saciar, que é para nos abençoar, que é para nos alimentar, Ele vai nos conceder. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita? Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você acredita, peça ao Senhor. Pedi e vos será dado. Reparem, meus irmãos, que a criança, ela pede, ela tem o costume de pedir. Os irmãos que são pais sabem. A criança, ela tem o costume de pedir. E a minha, com 5 meses, como é que ela pede? Ela abre o maior berreiro, irmãos. Ela abre o maior choro. E como eu já sei o que ela vai pedir, eu já deixo no jeito, que é uma madeirinha dela. Para a hora que pedir, eu já vou lá e atendo. Por quê? Porque senão ninguém vai aguentar. E o modo que a criança recebe é pedindo. Se ela não sabe pedir, chorando. Você tem chorado por algo? Você tem derramado lágrimas por algo? Você tem pedido por algo? A criança pede, nessa idade, ela pede chorando. E eu falo para minha esposa, é verdadeiro ditado: quem não chora, não mama. Porque se a criança não chorasse, irmãos, você ia deixando para dar uma madeira depois. Vou esperar mais um pouquinho, vou lavar a louça primeiro. E a criança está quietinha. Ela está quietinha, passa um pano no chão primeiro. Depois eu dou uma madeira. Não, está quietinho, vou jogar uma água no quintal primeiro. Mas ela não espera, ela chora, ela pede. E nós, pais, fazemos o que? Nós atendemos. Se nós, meus irmãos, eu, você, nós que somos maus, nós que somos pecadores, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se o nosso filho nos pede, o que nós damos? Nós damos o melhor, até aquilo que às vezes está além da nossa condição. Mas se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, muito mais o nosso Pai que está nos céus, que nos fez, que nos criou, que tem um amor extraordinário pela nossa vida, muito mais Ele nos dará também todas essas coisas, porque Ele nos ama. E se for pão, se nós pedirmos, Ele nos dará também essas bênçãos que nós temos para Ele. Você acredita? Eu quero orar pela sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. O Senhor nosso Deus é o Deus que atende-nos na hora da necessidade.
O Senhor é o Deus que nos socorre na hora da angústia. O Senhor é o Deus que nos socorre na hora da urgência, na hora da emergência. Ele nos ajuda e Ele tem socorro para nós. Curve a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Eu creio no poder da palavra. Você crê no poder da palavra? Não é em vão, meus irmãos, que o Senhor falou conosco essa noite. Mas se você chegou na casa de Deus hoje, precisando de ajuda, o Senhor Jesus tem socorro para você. O Senhor Jesus tem ajuda para a sua vida. Se você crê, curve a sua cabeça. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos despede vazios, mas o Senhor sempre, ó Deus, sempre fala conosco através da sua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, por misericórdia, como está escrito na sua palavra, pedir e vos será dado. Eu quero pedir em favor de cada um desses irmãos que estão na sua presença hoje, estão, ó Deus, precisando de um milagre, Senhor. Estão, quem sabe, como aquele amigo batendo a porta do Senhor à meia-noite e insistindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de um milagre. Quem sabe hoje, ó Deus, os seus servos estão, ó Deus, já na meia-noite pedindo por socorro e sem mais nenhuma alternativa. Senhor, eu te peço, ó Deus, por misericórdia, atende, ó Deus, a oração dos seus servos, atende o clamor dos seus servos, atende esse pedido, Senhor. Se for por cura, ó Deus, cura, Jesus. Se for, ó Deus, por salvação na sua casa, salva, Senhor. Se for por uma porta aberta de emprego, de estudo, quem sabe, abre, ó Deus, as portas sobre a vida dos seus filhos. Senhor, se for por uma restauração sentimental, emocional, no matrimônio, nos relacionamentos familiares, Senhor, tem misericórdia e atende, ó Deus. E ainda, ó Deus, eu ouso mais um pouco, não concede só isso, ó Pai, mas surpreenda a vida dos seus servos, surpreende, ó Deus, e faça como está escrito na sua palavra, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, para a glória e louvor do seu nome. Você crê nessa palavra? Pode dizer amém? Amém, glória a Deus, meus irmãos. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua vida.